Você já se perguntou como se tornar aquela pessoa que inspira os outros na igreja? Aquele irmão ou irmã que, ao falar, toca corações e atrai olhares de admiração? Hoje, vou te mostrar 5 passos detalhados e práticos para impressionar na igreja de forma genuína e cristã, fortalecendo sua vida espiritual e edificando os que estão ao seu redor. Fique comigo até o final, porque o último passo pode transformar completamente sua caminhada com Deus. Imagine o impacto de ser reconhecido como alguém que realmente compreende as Escrituras. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao inimigo com passagens da Bíblia que refletiam não só conhecimento, mas uma profunda intimidade com a palavra de Deus. Por onde começar? Escolha uma Bíblia de estudo que tenha comentários e referências cruzadas. Assim, você não apenas lê, mas entende o contexto histórico e espiritual. Reserve pelo menos 20 minutos por dia para a leitura e reflexão. Comece com os Evangelhos, entendendo a vida e os ensinamentos de Jesus. Use ferramentas como concordâncias bíblicas e aplicativos para pesquisar temas específicos, como amor, perdão ou justiça. Aprofunde-se nos textos. Não fique apenas nos versículos mais conhecidos. Explore passagens menos citadas e descubra suas riquezas. Por exemplo, ao estudar o livro de Abacuque, você percebe que, mesmo em tempos de adversidade, a confiança em Deus é essencial. Compartilhe o que aprendeu. Sempre que possível, converse sobre suas descobertas com outros irmãos. Isso não só fixa o conhecimento, mas também mostra que você está comprometido em crescer espiritualmente. Como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Seja um exemplo no falar e no agir. A vida de um cristão é observada constantemente, dentro e fora da igreja. Ser um exemplo, como Paulo aconselhou Timóteo, significa alinhar palavras e ações de forma coerente. Cuide de suas palavras. Evite críticas desnecessárias, fofocas ou discursos que não edificam. Prefira palavras que tragam ânimo e esperança. Por exemplo, ao ver alguém enfrentando dificuldades, em vez de dizer, isso acontece com todo mundo, tente, vamos orar juntos para que Deus te fortaleça? Pratique o serviço. Participe ativamente das atividades da igreja, como eventos, reuniões de oração ou pequenos grupos. Ofereça ajuda espontaneamente, seja para organizar cadeiras, servir café ou visitar um irmão enfermo. Pequenas ações podem ter um grande impacto. Lembre-se, a humildade é essencial. As ações devem ser realizadas por amor a Deus e ao próximo, e não para buscar reconhecimento. Jesus advertiu sobre fazer boas obras apenas para receber glória humana. Mateus 6:1. Conheça a história da igreja e de seus heróis da fé. A Bíblia é a fundação, mas o cristianismo tem uma rica história que continua a inspirar gerações. Imagine citar, em uma conversa, exemplos como os de Martinho Lutero, John Wesley ou Dietrich Bonhoeffer. Isso demonstra que você valoriza a herança da fé, histórias que inspiram. Estude a história dos mártires da fé. Exemplos como Estevão, o primeiro mártir, ou os cristãos perseguidos no Império Romano, são provas vivas do poder transformador do Evangelho. Conheça os avivamentos que mudaram nações, como o grande avivamento nos Estados Unidos no século XVIII, liderado por Jonathan Edwards. Como usar essas histórias? Durante estudos bíblicos ou momentos informais, compartilhe essas narrativas para conectar o passado ao presente. Isso não só impressiona, mas motiva outros a aprofundarem sua fé. Desenvolva uma vida de oração consistente. A oração é a chave para impressionar, não pelos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Jesus dedicava tempo à oração em momentos cruciais de sua vida, como antes de escolher os discípulos ou enfrentar a cruz.
Estabeleça um hábito diário. Crie um horário fixo para orar. Pode ser pela manhã, ao meio-dia ou à noite, mas mantenha a constância. Inclua louvor, intercessão e gratidão em suas orações. Isso demonstra uma relação equilibrada com Deus. Dica prática: mantenha um caderno de oração. Anote os pedidos e respostas que receber. Essa prática não só organiza, mas fortalece a fé ao ver as orações atendidas. Ore em público com humildade. Durante cultos ou reuniões, ore com sinceridade e simplicidade. Evite palavras rebuscadas para impressionar. O poder da oração está no coração, não na eloquência. Use os dons espirituais para edificar, não para se exibir. Os dons espirituais são ferramentas divinas para fortalecer a igreja. Conforme 1 Coríntios 12, cada membro do corpo de Cristo tem uma função única. Identifique seus dons. Peça ao Espírito Santo que revele seus dons. Participe de cursos ou estudos sobre os dons espirituais para compreendê-los melhor. Como aplicá-los? Se você tem o dom de ensino, prepare estudos bíblicos ou devocionais. Se possui o dom de hospitalidade, organize momentos de comunhão, como almoços ou encontros na sua casa. Evite a ostentação. Lembre-se de que os dons são para glorificar a Deus, não a si mesmo. Sempre devolva os créditos ao Senhor quando for elogiado. Isso demonstra maturidade espiritual e impressiona pelo exemplo de humildade. Impressionar os irmãos na igreja não é uma competição, mas um reflexo de uma vida comprometida com Deus. Ao aplicar esses passos, você não só ganhará respeito, mas, mais importante, estará crescendo espiritualmente e edificando a igreja. Afinal, a verdadeira admiração vem quando nossa vida reflete o amor, a sabedoria e a graça de Cristo. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia, conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo o seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.